Aqui no Brasil, o mercado de trabalho pisou no freio no primeiro semestre. O número de vagas abertas caiu mais de 10%. Mas no mês de junho foi registrada uma ligeira recuperação. Vamos dar uma olhada aqui nos dados do Ministério do Trabalho. Junho, 215 mil vagas abertas com carteira assinada no mercado de trabalho. Em relação a junho de 2010, 1,15% alta. Primeiro semestre soma quase 1,5 milhão de empregos registrados. Em relação ao primeiro semestre do ano passado, queda superior a 13%. Já o desemprego medido pelo IBGE caiu no mês passado e atingiu o menor nível para o mês de junho em 9 anos. A queda de maio para junho houve uma queda, 6,4% para 6,2%. Junho de 2010, 7%. Carlos Alberto Sardenberg, que avaliação então você faz do comportamento aí do mercado quando o assunto é emprego? Como estamos? Tá bom. Se você olhar o agregado aí dos números, está bom. Na criação de vagas formais, por exemplo, que é o do CAGED, do Ministério do Trabalho, nós estamos com mais ou menos 200 mil vagas a menos do que em 2010, no mesmo período, no mesmo primeiro semestre. Mas é preciso considerar que o primeiro semestre do ano passado foi muito forte, foi um período de recuperação. A gente vinha de uma recessão em 2009, a economia voltou a crescer em 2010, inclusive a economia mundial, mais animada do que está hoje. E aí, então, a economia brasileira deu uma boa deslanchada e cresceu de uma maneira muito forte. Então, você estar hoje com uma criação de 1.200.000 vagas abaixo do ano passado, quer dizer, 200 mil vagas abaixo do ano passado, que foi um ano muito forte, é um resultado que a gente pode considerar bom, um resultado positivo. E o IBGE, por outro lado, mostra que no caso do o IBGE mede o emprego total, né? Emprego formal e informal, emprego com carteira e sem carteira. E no caso do Ministério do Trabalho é só o emprego com carteira. Então, por isso que dá essas diferenças. E no caso do IBGE, o desemprego está em níveis baixos, recordes, né? São os níveis mais baixos desde que essa série é medida. Então, uma pela outra, a gente pode dizer que o trabalho, o emprego está num bom momento no Brasil por esses meses aqui, né? Boa noite, Sardenberg. E o rendimento também aumentou, que é boa notícia. Exatamente. O rendimento que havia perdido o ritmo de crescimento, o rendimento dos trabalhadores, que havia perdido o ritmo de crescimento em abril e maio, voltou a acelerar. Nós preparamos aqui 3 quadros para dar um resumo do que o IBGE nos mostrou hoje. Primeiro mostra aí o crescimento do número de pessoas trabalhando, né? Reparem ali, um crescimento 2,3% sobre o mesmo mês do ano passado, junho, né? Então repare, desde o começo do ano, 2,2, 2,4, 2,3, 2,5, 2,3, quer dizer, está mais ou menos estável, né? Se você considerar as médias, um crescimento de 2%. Variação muito pequena. Né? Crescimento de 2%. Então há 2% mais pessoas trabalhando hoje do que no mesmo período do ano passado. Mas no caso da renda, o crescimento é maior, dá só uma olhada aí. Isso aí é o rendimento médio real, portanto o rendimento descontado à inflação. Repare aqui, ele havia dado uma desacelerada em abril e acelerou legal em maio. Isso aí significa o seguinte: o rendimento dos trabalhadores nos meses de maio e junho foi 4% maior do que do ano passado em termos reais, portanto já descontada a inflação. A inflação foi de 6, 7, então você teve na verdade um ganho aí de 10 pontos nominais. Né? Sendo que alguns setores ainda tiveram mais que 4. Exatamente, alguns setores, exatamente no caso de empregados domésticos, esse setor teve um ganho salarial de 10%, é o setor que mais ganhou. E talvez por isso mesmo, a gente verifique aqui neste último quadro que os trabalhadores sem carteira tiveram ganhos maiores. Reparem só, ali a barrinha vermelha mostra o rendimento, o crescimento do rendimento dos trabalhadores sem carteira assinada. E a barrinha laranja mostra o crescimento dos trabalhadores com carteira assinada. Você repare ali, o ganho dos trabalhadores sem carteira é muito maior. Isso revela a informalidade da economia brasileira, que ainda permanece forte, embora a formalização tenha aumentado,
E mostra que quando o mercado fica mais aquecido, a impressão que você tem é que os ganhos de renda mais rápido vão para os sem carteira. Sardenberg, amanhã tem reunião do Copom, e aí, para onde vão os juros? Pois é, o André, o que esses números que a gente viu agora nos mostram, que é emprego bem aquecido, rendimento em alta, portanto isso significa consumo em alta, e com os números de inflação que nós tivemos até agora, tudo isso considerado mostra que a economia brasileira está aquecida, andando forte e com pressões inflacionárias. Nesse ambiente, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros. Por isso que o entendimento quase unânime é que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros para 12,5%. Com uma ressalva, né, André? O ambiente econômico mundial é muito ruim, né? Estados Unidos, Europa, crescimento caiu no mundo desenvolvido. E num momento como esse, até o Banco Central podia dar uma de morto, né? Quer dizer, a situação está muito confusa, o que você faz? Nada. Você espera a coisa se acalmar. Mas como a inflação está muito pressionada aqui no Brasil, como eu acho que o Banco Central bobeou, né, comeu mosca com a inflação no final do ano passado e neste, agora não tem jeito. A inflação está forte, a economia está aquecida, o gasto do governo continua alto, então acho que eles vão ter que aumentar juros. Não é uma coisa boa, mas eu acho que é uma coisa fatal. E a grande dúvida do mercado é como fica próximo. Se nós estamos tentando adivinhar na ata que sairá, para ver se dá alguma pista, né, se haverá mais aumento ou eles vão manter do jeito que for decidido amanhã. Né? O pessoal está achando que, digamos assim, na média, os analistas acham que a taxa de juros termina este ano em 12,5% e fica nisso por um bom tempo, que é uma taxa bastante elevada. Bastante alta, a maior do mundo, né? Temos poucos rivais. Obrigado, Sardenberg.